Para Deus nada é impossível. E a primeira que acreditou, e a que acreditou mais no impossível, foi aquela que recebeu a notícia mais bonita, mais bela: serás a mãe do Salvador. Eu gostaria de iniciar, irmãos e irmãs, primeiramente fazendo um comentário simples. Eu não usarei uma Bíblia católica para falar sobre Maria, sobre aquela que acreditou no impossível e que nos trouxe o Salvador. Eu vou usar uma Bíblia de edição João Ferreira de Almeida, muito comumente usada nas diversas denominações, para que ninguém diga que as verdades sobre Maria não estão em qualquer Bíblia bem escrita, acreditada. Eu começo tomando uma passagem que está no livro de Isaías, no capítulo 7, versículo 14. Aproximadamente 600 anos antes de Jesus vir ao mundo, a palavra de Deus diz assim: é uma promessa. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará seu nome Emanuel, que significa Deus conosco. Para Deus é impossível uma mãe virgem? Não, de forma alguma. Tanto que o capítulo 40 do profeta Ezequiel, versículos 1 em diante, Santo Agostinho toma essa passagem, e eu gostaria de tomar rapidamente essa passagem também, porque Santo Agostinho fala que há uma porta, pela qual, versículo 2, onde Deus passou por essa porta, e a porta ficou fechada. E disse-me o Senhor: esta porta ficará fechada e não se abrirá. Ninguém passará por ela, porque o Senhor Deus de Israel entrou por ela, e por causa disso ela ficará fechada. Maria é essa porta do céu, pela qual o próprio Filho de Deus passou, e ela permaneceu fechada. Lembremos-nos que Nossa Senhora, a igreja afirma que é virgem antes, durante e depois do parto. Quando Jesus ressuscitou, ele ressuscitou com o mesmo corpo pregado na cruz, onde mostra as marcas dos pregos, da lança. Ele passou por paredes, por portas fechadas, não arrombou nada. Quem passou pelo ventre virginal de Maria de Nazaré foi Deus, que não viola a condição e não violou a condição virginal de Nossa Senhora. Também nós podemos olhar para o Novo Testamento. Quando o anjo Gabriel, pensa bem, é um anjo, não é qualquer um. É um anjo que vai fazer uma saudação que não foi feita semelhantemente a qualquer ser humano. Versículo 26 do capítulo 1 do Evangelho de São Lucas. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem é Maria. A palavra de Deus vai nos mostrar Davi como aquele que é o patriarca sobre o qual foi depositada a promessa que dele nasceria o Messias. Então, segundo a natureza humana, Jesus seria descendente de Davi para cumprir as profecias que dele se diziam. E o versículo 28 diz assim: e entrando o anjo aonde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Agraciada, que não existe nenhum termo semelhante a qualquer ser humano. Agraciada quer dizer completa, repleta da graça, onde não existe nenhum vestígio para o pecado. Quando a gente pega o livro de Jó, no capítulo 14, versículo de 1 a 4, Jó está falando do homem nascido da mulher, que é cheio de dores, de sofrimentos. E ele fala no versículo 4: pode o puro sair do impuro? Ele está falando do homem nascido da mulher.
Então ele clamava que nasceria alguém puro de um ventre puro. Se Jesus é santo, ele não poderia nascer de um ventre que seria impuro. Lá no capítulo 3 do livro do Êxodo, Moisés é obrigado a tirar suas sandálias, porque uma sarça ardente pegava fogo, era a presença da glória de Deus. Era tão santo aquele lugar que Moisés teve que tirar sua sandália. Jesus vai habitar 9 meses nesse seio. Se até uma terra onde por alguns instantes pegou fogo ficou santa, imagina o ventre virginal de Maria de Nazaré, onde o próprio Deus habitou, feito carne, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, por 9 meses. Por isso, ela é chamada de agraciada, sem pecado, escolhida, preparada por Deus para receber o maior presente da humanidade. Maria se torna o primeiro sacrário vivo da Eucaristia. E versículo 29 diz assim: e vendo-a, ela turbou-se muito com aquelas palavras e considerava o que significava semelhante saudação. Disse então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Mais uma vez, graça. E aqui a palavra de Deus vai dizer assim: eis que em teu ventre conceberás e darás um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor lhe dará o trono de seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Disse Maria ao anjo: como se fará isso, porque não conheço homem? Interessante que o Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 485, vai dizer que Maria, ela não questiona Deus, ela é virgem. Como se fará? Como se dará? Ela já está abrindo-se ao impossível. Aquilo que é impossível aos homens é possível a Deus. Como se fará? Como se fará isso? Ou seja, ó, não tem jeito de fazer isso não. Ao contrário, como se fará? Respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que há de nascer de ti será chamado Filho de Deus. Eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho na sua velhice, e esse já é o 6º mês para aquela que é chamada de estéril. Versículo 37. Porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Maria está grávida. E qual que é a primeira atitude de Maria, sabendo que Isabel, sua parenta, está grávida? Ela vai de Nazaré, da Galileia, até Ain-Carem, na Judéia, 150 quilômetros, subindo montanhas. Maria, nova arca da aliança, como nos fala o Salmo 132 do hebraico, do latim a 131, que lá fala no versículos 8 em diante: descansa o Senhor na sua arca da aliança, porque do teu ventre virá aquele que vai salvar o mundo. O Salmo dizia que do ventre de uma mulher, que é a arca da aliança, viria o Salvador de fato. A primeira arca da aliança tinha dentro de si aquele caixote revestido de ouro que os judeus amavam, porque ali Deus manifestava a sua glória. Ao passar pelo deserto, ao caminhar com o povo, continha dentro de si o pão, que era o maná, com o qual o povo havia sido alimentado por Deus por 40 anos. Também tinha lá dentro o cajado de Arão, que representava o sacerdócio, e tinha ainda as tábuas da lei, que representava a palavra de Deus. Maria vai na casa de Isabel, ela é a própria arca da aliança, mas ela traz dentro de si não um cajado que representa o sacerdócio, o próprio sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, traz dentro de si ainda muito mais bonito o próprio verbo feito carne, e a urna de ouro que contém o pão da vida
é o útero de Nossa Senhora. E ela entra na casa de Zacarias. Ela deve ter andado muitos dias. E aconteceu, versículo 41, que ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Preste atenção. Quem vai falar agora é o Espírito Santo, Isabel. Ela não sabia de nada. Maria está chegando lá e ela não tinha contado para ninguém que estava grávida. E versículo número 42. E exclamou com grande voz e disse: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Olha a oração da Ave Maria, nessa Bíblia que não é católica. Está aqui. Mas vocês chamam Maria mãe de Deus? Não, não sou eu que chamo Maria mãe de Deus. É mãe de Deus, filho. Não tem como separar a natureza humana da natureza divina. Chamamos de união hipostática, indivisível, perfeita. E lá no versículo 43, Isabel diz: de onde me provém isto a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? El Shaddai, Elohim, Adonai, Yahvé. Chamou de mãe de Deus. Então, vamos ficar com a Bíblia. Se o Espírito Santo chamou de mãe de Deus, eu chamo. Por que não? Não estou errado, estou lendo uma Bíblia que não é católica. Versículo 44. Pois eis que ao chegar aos meus ouvidos a voz de tua saudação, a criança saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor te foram ditas. Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. A primeira salva. Santo Afonso Maria de Ligório nos diz que existem dois modos de se salvar: impedir que caia e levantar quem caiu. Maria foi impedida de pecar porque ela tinha todos os dons preternaturais. A natureza divina proporcionou a Maria Santíssima uma graça toda especial. Ela não podia pecar porque é concebida sem a mancha original do pecado. Perfeita. Mas por que a igreja afirma que Nossa Senhora está salva? Já que lá em Romanos 3:23 a palavra de Deus diz assim: todos pecaram e todos estão privados da glória de Deus. Então, e como Maria chamou Jesus de meu Salvador, ela também precisava ser salva. Só que Maria foi a primeira salva por conter em si o sangue que escorreria abundantemente da cruz para mim e a sua salvação. É diferente. Mas quando nós pegamos também a carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 6, versículo 14, a palavra de Deus vai dizer, quando se fala assim, que todos pecaram, mas todos estão privados da glória de Deus, mas não podemos esquecer que também a carta aos Romanos, no capítulo 6, versículo 14, diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, quem está debaixo da graça, o pecado não tem poder. Ou seja, como Maria foi chamada? Cheia de graça. O pecado teve domínio sobre ela? Não. Mas por que nós afirmamos que podemos pedir a intercessão de Maria e dos santos? Porque alguns falam que Maria está morta. Estaria esperando a segunda vinda de Cristo? Ora, se lá em Hebreus, no capítulo 11, versículo 5, carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 5, diz assim: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Enoque conheceu a morte? Porque ele agradou a Deus. E Deus o levou trasladado. Diz nessa Bíblia, João Ferreira de Almeida, que ele foi trasladado para não ver a morte. Ora, existe alguém que agradou mais a Deus que Maria? Se Enoque está no céu, por que Maria não está? Mais ainda, nós podemos lembrar que lá na transfiguração, em Mateus 17, versículos 1 em diante, também estavam lá na glória, revestidos da glória, e apareceram a Jesus transfigurado no Monte Tabor, Moisés e Elias, na glória. Então já temos quem está no céu: Enoque, um dos descendentes de Adão,
Moisés, Elias. Vocês se lembram do capítulo 23 do Evangelho de São Lucas, quando Jesus fala para aquele ladrão: hoje mesmo estarás comigo no paraíso? Nós temos até um ladrão. Nós temos então Enoque, Moisés, Elias, um ex-ladrão. E mais ainda, aqui no Evangelho de São Mateus, no capítulo 27, versículos 52 e 53, eu gostaria de ler para vocês o que está escrito nessa Bíblia, repito, de edição protestante. E abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos, a palavra de Deus diz, de santos que dormiam, foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Com que base bíblica os nossos irmãos de outras denominações falam que não existe santo no céu? Enoque, Moisés, Elias, um ex-ladrão. Por que Maria não está? Infelizmente, muitas pessoas não querem acreditar na verdade. Por isso, nós católicos pregamos a verdade para dizer que você pode pedir sim a intercessão de Maria, a primeira que acreditou no impossível. A Deus tudo é possível. Gostaria de lhes dar um testemunho, irmãos queridos, irmãs queridas, que uma senhora me contou e eu guardei cada detalhe desse testemunho, não deixei escapar nenhum desse detalhe dessa senhora. Essa senhora morava no interior de Minas Gerais antes de 1960, alguns anos antes de 1960, e eles perderam tudo que tinham, foram para outro estado da federação sem nada. O único trabalho que aquele marido, pai, 4 filhos, ela grávida do 4º filho, ele conseguiu um emprego de caixeiro viajante, viajava para o norte, mas quando ele chegava na cidade, tinha que ir para outra, até conseguir fazer as vendas e não voltar de mão vazia, sem trazer o sustento do lar. A esposa em casa, fogão a lenha, 3 filhos pequenos e grávida do 4º. Ela fazia de tudo para esticar as economias domésticas, mas muitas vezes ela se viu privada de muitas coisas. E ela partilhou, ela contou isso para mim, que naqueles momentos de maior dificuldade, de carestia, mãe assim, mãe prefere dar as coisas para o filho e privar-se do mínimo necessário. Mas quando ela fazia isso, ela lembrava-se que estava grávida do 4º filho, ela punha a mão na barriga e rezava: mãe, cuida do meu filho. Quando estava próximo de dar à luz, a sua irmã, que era uma boa costureira, e que os meninos chamavam ela de Dindinha, veio de Minas Gerais, trazendo a peça de pano para refazer o enxoval. Já que porque era o 4º filho, o enxoval tinha se perdido nos outros 3. Ela foi refazendo paninhos, coeiros, e sobrou um pedacinho de pano. Com aquele pedacinho de pano, ela viu que a bonequinha da sua sobrinha estava peladinha. Ela fez então a blusa pagã. Sabe o que é blusa pagã? Aquela blusinha cavada que a criança usa nos primeiros dias de nascido, né? Pois bem, essa criança nasceu, ela era tão pequena que ela passava pela gola do enxoval. A mãe dizia que ela cabia dentro de uma caixa de sapato. 70 dias depois de nascido, adivinha qual foi a blusa que serviu nessa criança para ser batizada? A da boneca. E ela foi batizada na Igreja Imaculado Coração de Maria. Se essa criança cresceu, e se ela é alguma coisa na vida, é porque Nossa Senhora alimentou aquela criança tão raquítica e pequenininha, que cabia na caixa de sapato para ser esquentada na beirada do fogão a lenha. Se essa criança cresceu e alguma coisa, ela não pode se orgulhar de nada. Tudo foi dado por Maria e por uma mãe que acreditou que Nossa Senhora ia alimentar aquela criança no ventre materno. Essa criança sou eu, que estou falando a vocês. Nasci no dia 12 de agosto de 1957, e fui batizado no dia 20 de outubro, na Igreja Imaculado Coração de Maria, um cisquinho, que só me cabia uma blusinha de uma boneca. Mas Nossa Senhora foi aquela
que ouviu a oração da minha mãe. A minha mãe que acreditou que naqueles momentos mais difíceis que ela passava em família, aqueles momentos tão realmente delicados, ela teve Maria na sua pobreza, na sua simplicidade. Talvez você também precisa hoje pedir a Nossa Senhora. Talvez seria tão bom que você agora fizesse uma oração e pedisse assim: Nossa Senhora, eu quero te pedir agora de todo o meu coração, Mãe, leva o meu impossível para Jesus. Maria não faz milagre algum, mas ela sabe muito bem quem é que faz os milagres. E como lá nas bodas de Caná, Maria pode dizer a Jesus: Filho, eles não têm mais vinho. Da mesma forma que Jesus ouviu Nossa Senhora e transformou a água em vinho, tirou a tristeza da carestia daquela casa. Nossa Senhora também é aquela que olha a despensa da sua casa para ver o que está faltando aí agora. Fala com Nossa Senhora. Você não está rezando para uma pessoa morta, mas uma pessoa que está no céu, uma pessoa que foi levada pelos anjos para o céu, para se tornar sua mãe. É aquela que lá em João 19, 25 a 27, Jesus vê sua mãe ao pé da cruz de pé. E João, o discípulo amado, o único que suportou o sofrimento da cruz, foi o que ficou com Maria. Quando a gente olha para essa figura de João no pé da cruz, João se chama, ele coloca o nome de discípulo amado. Ele não fala qual que é o nome dele. João propositadamente quer que cada um de nós nos coloquemos no lugar do discípulo amado. E Jesus olha para sua mãe e diz: Eis aí o teu filho. E vira para o discípulo e diz: Amado, eis aí tua mãe. E daquele momento em diante, o discípulo a levou para a sua casa. Leva essa arca da aliança para a sua casa. Lá no capítulo 6 do segundo livro de Samuel, Davi viu que a arca da aliança abençoava a casa de Obed, porque ela recebeu a arca da aliança. Obed, em hebraico, significa servo. Você é o Obed. E João recebeu Maria dentro da sua casa, o servo. E foi o que mais viveu aqui neste mundo. Imagina você viver com Nossa Senhora. Leva Maria para dentro de sua casa. A arca da aliança vai abençoar você. Fale com Nossa Senhora agora. Mãe, pede meu impossível para Deus. Nossa Senhora está ouvindo a você com seu imaculado coração, ligado ao sagrado coração de Jesus. Como que Nossa Senhora no céu vai ouvir as nossas orações? Pelo sagrado coração de Jesus. Todas as orações sobem ao céu e vão ao coração maternal, aquela que recebeu lá na cruz uma missão não só humana, divinal, de ser mãe de todos aqueles que não fogem da cruz. O único que suportou a cruz foi o que ficou com Maria. Você agora também, como a minha mãe, lá nos anos idos de 1956 para 57, ela acreditou no impossível e pediu que Nossa Senhora me alimentasse, cuidasse de mim. E Maria quer cuidar de você. Não tenha medo, nenhum receio de chamar Maria de mamãe do céu. Não tenha medo, não. Você só vai agradar a Deus. Alguns dizem assim: eu não preciso de Maria para ir a Deus. Tudo bem, mas Deus, para vir à terra, precisou de Maria. Então, se até Deus precisou de Maria, quem sou eu para não precisar dela também? Então deixa Nossa Senhora agora ser a tua mãe e creia
Aquela que acreditou no impossível é que vai pedir os impossíveis para você. A Deus, nada é impossível. Fica firme. Deus está vendo o seu sofrimento. Você é filho de Maria. Deus está vendo a dor da cruz que você está carregando. O Senhor está vendo os seus problemas. Fica firme. Você não é órfão de mãe. Você tem uma mãe no céu que olha por você. Eu sou testemunha disso. Se eu tenho alguma inteligência, e se eu sei a Bíblia decorada, não, é dom. É porque eu recebi de Maria a força e a inteligência para servir o Filho dela, o meu Senhor Jesus. Creia, você é filho de Maria. Não tenha medo. Eu tenho certeza que muitas pessoas que estavam em dúvida hoje, não, eu tenho uma mãe no céu. A palavra de Deus me garante. Eu tenho uma mãe santa. Por isso eu não vou ter dúvida de chamá-la minha mãe. Meu impossível é possível para Deus através do coração de Maria. A sua oração vai direto ao sagrado coração de Jesus, que é onipresente. Deus é onipresente. E vai toda oração ao imaculado coração de Maria, a onipotência suplicante, aquela que é capaz até de dizer: faz, meu filho. Mesmo nas bodas de Caná, Jesus tendo dito: ainda não é minha hora. Creia, talvez não seja a hora, mas Nossa Senhora pode apressar o tempo, porque sabe que muita coisa está difícil na sua vida. São problemas financeiros, são problemas de doença na família, de pecado, de pessoas na sua casa que talvez precisam deixar tantas coisas erradas. Você se tornou parte dessa família Hesed. Você passou a ser alguém que ama esse mosteiro e essa família. Você se tornou da nossa família Hesed. Eu sou dessa família também. E creia, nessa novena de Nossa Senhora das Graças, até o fim, você vai receber tanta graça, e você vai dizer para todo mundo que falava que era inútil rezar para Maria: eu recebi um impossível, porque eu tenho uma mãe no céu que vela por mim, que olha por mim e que me ama como ninguém me ama. Só Deus me ama mais do que Maria. Amém.